Estamos iniciando mais um Café com Cássia e hoje temos um convidado muito especial, que é o delegado e vereador por Maceió, Tiago Prado, que vai contar um pouco da sua história, sua trajetória, como chegou na política e quais são os avanços que irão acontecer em breve na sua carreira. E aí, delegado, seja muito bem-vindo ao Café com Cássia. Ô, Cássia, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito satisfeito, né, em poder estar aqui com você, ter toda a sua experiência, né, no ramo do empreendedorismo, que é importantíssimo para a nossa cidade, para o nosso estado, gente que valoriza muito. E, assim, é uma satisfação imensa. Estamos aqui à disposição. Ah, que bom. Então vamos iniciar, né, contando um pouco da sua história, da sua trajetória, como é daqui de Alagoas, como ingressou na polícia, se já teve alguma profissão anteriormente, e hoje se candidatou, eleito por Maceió. Conta um pouco da sua história. Vamos lá, tentar resumir para não Resumindo. ficar muito tempo, né? Então, Cássia, sou de Sergipe, Aracaju, Sergipe. Nasci lá e me criei numa família que minha mãe, inclusive até aniversário dela hoje, minha mãe, como servidora pública, acabou sendo uma grande inspiração para ser servidor público também. Então, assim, ao longo de toda a minha vida, ela estimulava que, quando iniciou a vida profissional, né, estude muito para você ter um concurso público, para você fazer concurso público. Uma Então, estabilidade. assim, estabilidade e tal. Então, ela sempre foi me direcionando nesse foco. Aí, então, passei ao primeiro cargo público meu. Eu tinha ainda 18 anos, não, 20 anos, foi para ser soldado do Corpo de Bombeiros, né? E aí, a partir daí, entrei na faculdade de Direito e, ao longo da faculdade, passei para um outro cargo público, que foi para ser servidor do Tribunal de Justiça. E lá, eu trabalhei sempre em varas criminais e tive um contato muito próximo com a Polícia Civil, porque justamente haviam sempre pedidos de prisão, pedidos de interceptação telefônica na vara em que trabalhava, e eu era responsável justamente para minutar essas decisões. E a partir daí eu vi a evolução de um caso, né, que começava sem autoria e com as medidas cautelares, com o trabalho da Polícia Civil, com a autorização do Poder Judiciário, a gente via chegar na conclusão com a prisão do autor. E depois eu ainda acompanhava o julgamento deste infrator lá na nossa vara de trabalho. Então eu passei a valorizar digamos assim, admirar o trabalho da Polícia Civil, e daí pensei em fazer concurso para delegado de polícia. Foi quando então tive a grata satisfação de passar aqui no estado de Alagoas. Hoje sou delegado aqui há um pouco mais de 12 anos, né, de carreira aqui como delegado de polícia de Alagoas. E na evolução dessa carreira, acabei que também achei por bem servir o público de outra forma, né, fazendo mais, que é através da política, que é um grande instrumento de transformação social. Foi a partir daí que me candidatei e, graças a Deus, deu certo, né? Estamos exercendo essa nobre missão, que é representar, né, o povo de Maceió na Câmara de Vereadores. Qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou até se eleger? Olha, porque não tenho base familiar da política, né? Eu acho que esse é um traço muito forte, não vou dizer apenas em Alagoas, mas em todo o Nordeste. Quando a gente vai para o eixo Sul-Sudeste, a gente já vê essa questão ser menor. Porém, aqui a gente observa, quando a gente vê o retrato da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, a gente vê poucos que não são de família de políticos, né? Os sobrenomes são os mesmos dos pais, que às vezes são ou políticos antigos ou políticos que estão em outro espaço de poder, né? Seja como deputado federal, estadual, prefeito e assim vai. Então, pelo fato de não pertencer a nenhuma família de berço político, é um fator que gera uma grande dificuldade, tanto pela experiência como também pela estrutura, né? A gente sabe que política ela é muito relacionada a isso, né? Quando se tem uma base familiar que já tem os redutos, né? Chamados verdade. redutos, alguns falam até capitanias hereditárias, né? Quando já tem isso, é um passo que você começa a corrida 100 metros na frente, na largada. Então, assim, como não tenho nada disso, né, sou apenas um servidor público que resolveu encarar aí a política, por o intuito de fazer, né, mais do que o que faço como delegado de polícia. E aí, então, assim, gera um grande fator de dificuldade, mas que não foi impeditivo, né? E tanto é prova de que foi possível, né, conseguir dessa forma, sem apoio de nenhum parlamentar, de nenhum político, absolutamente nenhum político
me apoiou a candidatura, assim, sabe? Para dizer, não, foi eleito, mas com força de fulano e tal. Não, graças a Deus foi com nossas propostas que se conectaram às pessoas, o anseio do maceioense, e aí a gente conseguiu dessa forma, né, angariar os votos mais do que suficientes para entrar na Câmara, e aí a gente vem desempenhando esse papel, sobretudo, né, com maior ênfase na segurança pública. Certo. O que o senhor considera que mudou na sua vida após o início do mandato? Houve mudança na sua carreira, vida pessoal? O campo de visão ele amplia bastante, porque apesar de como delegado já ver muitos problemas sociais, na política a gente vê de forma mais aprofundada, né? Até porque passa a ser referência para muitas pessoas, muitas comunidades que sofrem com várias dificuldades, né? Então a partir daí a gente vê que, por mais que Maceió seja uma cidade desenvolvida, uma cidade bonita, uma cidade turística, a gente ainda tem muitas dificuldades na vida das pessoas. A vida real não é só aquilo que a gente vê na rede social, né, no lado bom das coisas. Então, a partir daí, a gente observa que tem muito a se trabalhar. E não é uma gestão, duas gestões que resolve o problema, né? A gente está no Nordeste brasileiro, uma das regiões mais pobres de um país em desenvolvimento. Então, assim, o desafio na política é muito grande. Fazer com que a vida dessas pessoas melhore quando a gente tem pouco recurso, né, considerado, né, em termos proporcionais, claro, quando a gente tem pouco recurso para tanta demanda. E aí o vereador, ele vai fazer justamente esse trabalho de articulação, captar a demanda e trabalhar com o executivo para realizá-las e assim melhorar a vida do cidadão, da comunidade que você tem mais aproximação. Então, assim, esse campo de visão foi bastante ampliado, né? Além do trabalho, né? Que política não tem hora, não. Todo dia, às vezes, no final de semana, você está ali, tem uma pessoa com dificuldade, você tem que atender, tem que tentar resolver o problema, né? E para isso, claro, conta com a equipe. E uma coisa interessante que o senhor acabou falando aqui é que o senhor não tem um reduto, né? Seus votos foram espalhados nos 4 cantos de Maceió, né? Exato. E, inclusive, o nosso lema foi Maceió é nossa, né? O Maceió não pertence a reduto de ninguém, não pertence à criminalidade. Maceió é a cidade de todos nós e a gente tem que entregar o trabalho para toda a cidade. Tanto é que hoje, já como vereador, a gente tem trabalho de parte alta e parte baixa da cidade, né? Tanto ali do Estáquio Gomes, que a gente inclusive está ali realizando agora a troca de luminárias de LED, né, para trazer mais segurança à população, assim como temos também na região da parte baixa, né, demandas que a gente atende ali das pessoas do Prado, os moradores do Prado, que estão com certa dificuldade. Então, assim, a gente está rodando toda a cidade, sempre atendendo as demandas das pessoas. Vereador, qual é a sua principal bandeira hoje na Câmara de Vereadores? E como é que o senhor tem trabalhado para levantar essas pautas? Então, a pauta que nos elegeu foi, sem sombra de dúvida, a segurança pública, né? O anseio do maceioense por mais segurança. E eu consegui convencer a população de Maceió que há uma necessidade de fazer com que a Câmara Municipal tenha uma visão de segurança pública. Porque segurança pública não é só polícia civil, polícia militar, né, prendendo ladrão no meio da rua. Não é. Segurança pública envolve vários fatores, dentre os quais políticas públicas, envolve também a segurança pública municipal, que hoje tem a Guarda Municipal, DMTT, todos os instrumentos relacionados a isso, que é videomonitoramento, dentre outras vertentes. E aí a gente vem desenvolvendo esse trabalho no âmbito da Câmara Municipal, ou seja, nosso mote principal é a segurança pública. Já apresentamos, para você ter ideia, 20 projetos de lei que dizem respeito à segurança pública, né, e que a partir daí a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho. Para você ter ideia, falando rápido aqui, a gente apresentou um projeto de lei para fazer com que o proprietário de um prédio abandonado seja penalizado administrativamente caso aquele prédio, por o estado de abandono que se encontra, vire abrigo de marginais. Né? Você já imaginou estar morando do lado de uma casa abandonada, o proprietário não toma conta, não faz nada e ali começa a se formar a Cracolândia? Esse cenário que nós temos em vários pontos da cidade, e isso gera um problema sério para o cidadão. Então aí a gente apresenta um projeto de lei justamente para corrigir esse problema de modo administrativo e assim trazer mais segurança. Então é mais ou menos isso que a gente vem trabalhando na Câmara. Ah, legal. Já no seu primeiro mandato, nós temos visto que você tem levantado a pauta das cracolândias que se espalham por toda Maceió. Como você tem atuado para que os órgãos possam resolver esse problema? Então, Cássia, o que eu observei como delegado de polícia é que
aproximadamente 90% dos homicídios que acontecem em Maceió dizem respeito à droga. Ou são vendedores, ou são conflito entre traficantes e por aí vai. Muitos dessas vítimas, desses assassinatos, são de pessoas que vivem à margem da sociedade justamente frequentando essas chamadas cracolândias, né? Ou seja, são pessoas que se afastaram do seio familiar por alguma razão, se afundaram nas drogas, com ênfase no crack, né, que é uma das piores drogas que existe, e assim largam todos os seus ciclos de trabalho, sociais, familiares, e passam a frequentar esse local sombrio chamado Cracolândia. Então, a partir daí, a gente começa a fazer um trabalho para fazer com que essas cracolândias desapareçam, elas acabem, e as pessoas que lá estão, elas sejam tratadas, sejam encaminhadas para abrigo, e o poder público age através das políticas públicas. Se não, a polícia, aí eu como delegado falando agora, fica só enxugando gelo, sabe? Investigando mais um homicídio, outro homicídio, e o problema não se resolve. Porque a causa do problema continua, que são as chamadas cracolândias. Então hoje, felizmente, eu consigo fazer um trabalho na causa do problema. E aí provoco tanto o executivo municipal como o estadual para fazer com que essas pessoas recebam a atenção devida do poder público. Recentemente, nesta última semana, tivemos a grata notícia da Cracolândia, da Praça Sinibu, ter sido extinta. Sim, Foi uma pauta nossa desde o primeiro dia de mandato. Olha, a gente tem que acabar com a Cracolândia da Praça Sinibu, dentre outros. Mas essa da Sinibu conseguimos resolver. Inclusive, ela entrou em reforma, né? Exatamente. Isso eu passei essa semana e observei. Pra você ter ideia, Cássia, ali ao redor, se a gente pegar o gráfico de estatística criminal, a gente vê uma grande mancha vermelha de pessoas que foram assassinadas ali. Muitas, diversas. Tanto usuários, que são assassinados justamente por dívidas, né? Inclusive há cerca de um mês outra pessoa morreu ali, como também pessoas de bem, que o fotógrafo Moacir, um caso emblemático, foi um latrocínio, ele foi levar o seu filho para uma aula de natação ali no Clube Fênix, né, na Praia da Avenida, e saiu para ir comprar um refrigerante. Nesse trajeto, se deparou com um desses chamados noieiros, né, que são dependentes químicos, que o enfrentou para assaltá-lo. O Moacir conseguiu conter esse marginal, que puxou uma faca de serra e desferiu um único golpe no abdômen do Moacir. Resultado, o Moacir veio a falecer por hemorragia severa decorrente desse golpe de arma branca. Então, assim, vê que a gente tem que trabalhar a causa desse problema. Senão, famílias e outras pessoas de bem acabam sofrendo muito, né? Então, a partir daí, a gente fez esse trabalho na Praça Sinibu, as pessoas foram acolhidas, né, os moradores de lá, dependentes químicos, etc. E isso a gente quer também refletir em outras áreas, né? Como aqui na parte alta, na favela da Federal, temos também ali na Levada, também outras Cracolândias, dentre outros pontos, né? Ali no próprio Feitosa, próximo ao terminal rodoviário, e assim a gente vai mapeando a nossa cidade. Certo. Vereador, o senhor tem apresentado alguns projetos na Câmara, dentre eles de proteção à mulher, né? O senhor é um grande defensor das mulheres e nós temos visto diariamente casos de violência, né? Inclusive, o que você tem feito para contribuir nesse combate à violência no âmbito municipal? Isso. Cássia, veja, a mulher, como base da família, ela é base também de uma sociedade, né? Pois a família, consequentemente, é base da sociedade. O homem, ele sai para trabalhar, em muitas famílias é a mulher que fica dentro de casa. Ainda é um modelo familiar antigo, mas que ainda existe, né? Que a mulher, ela é mais voltada à família, ainda que trabalhe, enquanto que o homem, ele é mais distante dessa criação. Então, quando a gente tem a base da família afetada por um ciclo de violência, a gente vai ter todo um desastre familiar e social. Por isso que a mulher, ela realmente precisa de uma especial proteção, pois senão esses filhos crescendo num ciclo de violência, com certeza terão reflexos, né, na sua vida adulta. E a partir daí, a gente veio a trabalhar, né, no âmbito da Câmara Municipal, junto à Comissão de Segurança Pública que nós criamos, para fazer com que haja essa interlocução entre mulheres vítimas de violência com o poder público. Essa interface a gente faz com muita frequência, né? Mulheres que são vítimas de estupro, de violência, que não sabe aonde denunciar, não sabe qual caminho seguir, percorrer. A gente dá toda a orientação, nossa equipe já é preparada para isso. E além disso, a gente também apresentou um projeto de lei muito interessante, né, que diz respeito a sanções administrativas para agressores de mulher. Por que isso?
Muitas vezes a gente imagina, né, algumas pessoas erroneamente pensam que a violência doméstica ela está inserida apenas na classe baixa da sociedade, quando não é. A gente vê empresários, a gente vê pessoas de posse, a gente vê funcionários públicos cometendo violência doméstica. E a partir daí a gente observou, poxa, essas pessoas elas têm que ser apenadas, né? Elas têm que ser sancionadas para fazer com que haja um desestímulo. O crime muitas vezes acontece justamente por conta da certeza da impunidade, né? Porque a violência doméstica ela acontece fora da vista das pessoas, né? Via de regra, dentro da sua residência, dentro do carro, e aí o agressor ele continua a agir dessa forma. E quando a gente estabelece um processo, um protocolo, para que esses indivíduos, quando identificados, sejam punidos mais severamente, há um desestímulo muito grande. Então a gente apresentou um PL que prevê multa de até R$ 1 milhão para agressores em sede de violência doméstica. Então um empresário aí que cometeu uma agressão recentemente contra a sua companheira, sua esposa, se tivesse na vigência da lei, ele já poderia ser sancionado, além da esfera penal, claro, né? E outra medida importante na lei é o impedimento de contratação com o poder público ou então até mesmo de assumir o cargo público. Então veja bem, vou utilizar um exemplo aqui de um construtor, né, um cara que tem uma obra altíssima, de alto valor aí com a prefeitura municipal e ele vem a incorrer em crime de violência doméstica. Abrindo esse processo penal, ele vai comunicar à prefeitura e aí no âmbito municipal vai ser identificado que esse rapaz ele é sócio-gestor de uma empresa que tem contrato com o poder público. Essa empresa ela tem que ser, o contrato tem que ser cassado imediatamente, justamente por conta da nossa lei. Ele fica também impedido de assumir qualquer tipo de cargo público. Então um agressor aí, que comete violência doméstica, ele não vai poder assumir cargo de confiança, ainda que seja através de concurso público. E isso são medidas que estão no nosso alcance, né, no âmbito da Câmara Municipal, para desestimular o agressor de mulher. E a gente segue, né, sendo voz e acompanhamos as estatísticas, os principais casos, para que as mulheres se sintam encorajadas em denunciar. Porque, como eu disse, né, quando a mulher apanha a família inteira e apanha a sociedade. E nesse caso é uma punição mais severa porque o habitual só era a Maria da Penha, né, onde inibe o agressor de se aproximar da vítima, mas a maioria das vezes até acontecia casos piores, porque acho que talvez até piorasse um pouco, né? Porque quando sai daquele campo de visão, ele vai lá muitas vezes e mata e fica por aquilo mesmo, né? Fica por isso mesmo. A medida protetiva de urgência, né, costumo falar lá na Câmara, que ela é um papel, né, que tem um efeito simbólico. Não há como pensar que o indivíduo que foi preso por violência doméstica, até mesmo que não foi preso, mas que foi estabelecida a medida protetiva para ele não se aproximar da sua companheira, da sua ex-namorada, é apenas um papel. Então isso não serve de nada, a verdade é. Na prática não serve de nada. Não serve de nada. O cara vai ler, vai dizer, tá bom, não posso não me aproximar dela, não posso não ir na casa dela, tá bom. Quem é que vai fiscalizar? É verdade. Evidentemente o poder público não tem braço para estar uma viatura na porta de cada vítima, não é verdade? Então, assim, algo que a gente vem, inclusive, trabalhando, aí é outro trabalho nosso lá da Comissão de Segurança, junto à Secretaria de Segurança Pública, é a aquisição de tornozeleiras eletrônicas para esses agressores. Então, aquele que tem uma decisão de medida cautelar, medida protetiva de urgência, ele vai colocar ali a sua tornozeleira eletrônica e a mulher vai ter o controle disso no smartphone. De modo que, se ele descumprir essa aproximação ou até mesmo romper essa tornozeleira eletrônica, ela é notificada e a polícia também é notificada. Aí, com inteligência artificial, a gente consegue diminuir esse tempo de resposta e garantir uma segurança efetiva à vítima. Então, são essas medidas que a gente vai enxergando que precisam ser corrigidas, precisam ser otimizadas, né, para trazer uma segurança real para aquelas mulheres que sofrem violência doméstica. Certinho. Vereador, a lei anti-Oruan, ela tem sido amplamente difundida aqui no Brasil. E aqui em Alagoas, quem tem feito a implantação dessa lei é de sua autoria. E qual é o principal objetivo desta lei aqui em Alagoas? Cássia, nós como pais, mães, temos uma preocupação muito grande com nossos filhos, né? E hoje, o que está acontecendo? Está havendo uma romantização do narcotráfico. De que forma? Através dos artistas, ou aqueles que se dizem artistas. É uma forma do crime entrar mais na sociedade de uma forma mais bonita, mais amena, como se fosse algo bacana. É o que esses narcos cantores vêm fazendo. São pessoas que têm um certo envolvimento com o tráfico de drogas, ou são simpatizantes, ou compõem uma facção criminosa, e passam a fazer letras musicais
que favorecem esse mundo do crime, que fazem com que o jovem entenda e acredite que esse é um mundo legal para se trabalhar, para se viver. E as letras mostram justamente isso, né? Colocam os traficantes como heróis, veja só. Isso leva uma juventude inteira a um erro terrível, que é acreditar que o caminho do tráfico e o caminho das drogas é um caminho legal. Então a gente tem que agir na contramão desse movimento, né, chamado de narcocultura. E foi através da Lei Anti-Oruan, que nós apresentamos aqui, que faz com que o município fique impedido de contratar cantores, artistas e bandas que fazem qualquer tipo de apologia ao tráfico de drogas e ao crime organizado, com o uso do dinheiro público. Então, assim, a gente não vai ter evento público mais em Maceió. Inclusive, essa lei entrou em vigor semana passada. Nós não teremos eventos públicos em Maceió que tenha Oruan, dentre MC Pose, dentre outros MCs que fazem apologia ao crime organizado. Tem gente que fala, mas tem mais coisa mais importante a fazer. Tem coisas mais importantes a fazer e estamos fazendo. Sim. Mas essa é uma medida importante, que é coibir que venha maloqueiro de fora do nosso estado cantar aqui para a nossa juventude, dizendo que o tráfico de drogas é um negócio legal, que eles devem seguir, porque não é. E eu sou testemunha disso e vejo quantas e quantas pessoas, sobretudo jovens, são assassinados por outros traficantes. Então não há como romantizar a criminalidade na nossa cidade. Lá, vereador, você fez diversas indicações para levar iluminação em LED para bairros da parte alta, tipo Graciliano Ramos, Estáquio. De que forma essas indicações vão contribuir na melhoria da qualidade de vida dessas comunidades? Cássia, a gente vem sendo acionado com muita frequência, né, em áreas em que há um problema de insegurança. Então a gente faz um monitoramento nessas áreas, a gente vai com a nossa equipe, identifica quais são os pontos de vulnerabilidade, como ronda da Polícia Militar, como iluminação pública, dentre outros fatores, e a partir daí a gente começa a fazer o nosso trabalho de articulação política, através de indicação, para solucioná-los, né? Um dos fatores que muito contribuem com a segurança pública é a iluminação, né? Então quando a gente tem uma rua mal iluminada, é muito fácil para os assaltantes agirem. Perceba que até com a câmera de vídeo monitoramento ela não irá captar uma boa imagem, né? E o assaltante ele vai agir na sombra da impunidade, né? Favorecendo assim a habitualidade criminosa. Então a gente identifica esses pontos de vulnerabilidade e vai corrigi-los. Graciliano Ramos, Eustáquio, né, dentre outras áreas, Brado também, foram locais, Gruta de Lourdes, são aqui alguns que me vêm à memória, que a gente vem fazendo esse trabalho. A gente solicita e cobra, né, da prefeitura para que troque as luminárias, né, por lâmpadas de LED, que é uma tecnologia mais moderna e que tem uma iluminação muito melhor, e fazem essa troca e a gente também faz articulação com a Polícia Militar, pede à Secretaria de Segurança Pública a instalação de câmeras de vídeo monitoramento. Então essas áreas elas costumam ter melhores indicadores de segurança. E é como eu falei, né, nosso mote principal na Câmara é trabalhar por mais segurança maceiense. E segurança não é só ronda, envolve uma série de fatores, dentre os quais iluminação pública. Mas isso se expandiu somente para a parte alta ou aquelas imediações da parte baixa, Trapiche, Vergel do Lago? Tem também, inclusive no Prado, né, um local que estava passando por diversos assaltos. Ainda tem, né, arrombamentos e tudo, e a gente vem fazendo esse acompanhamento do trabalho lá. Inclusive, recentemente também o Prado, né, foi agraciado com luminárias de LED, e a gente acompanha essa passo a passo, né, esses acontecimentos, essas melhorias no bairro, porque se melhorou o LED, continua o assalto, a gente vai identificar, o que está acontecendo aqui? E assim vai avançando, né, para que realmente haja uma segurança maior. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre a lei que o senhor implantou, que pune os torcedores envolvidos em brigas de torcida organizada. O que essa lei prevê e como está a tramitação dela? Então, essa lei está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. É uma lei que a gente observa, que vê a necessidade de punir aqueles torcedores, maus torcedores, né, que insistem em viver brigando aí no âmbito de conflito entre torcidas organizadas. Então a gente criou essa lei com o objetivo de fazer com que estes torcedores que são envolvidos em algum tipo de confusão com torcida organizada, que eles fiquem impedidos de adentrar nos estádios de futebol, né? Forma-se então um cadastro dos maus torcedores, esses elementos eles vão estar lá fichados, e hoje como nós temos a biometria no estádio Rei Pelé, inclusive uma indicação nossa, quando ele for acessar o estádio e aí a biometria identificar que ele está na lista de maus torcedores, ele ficará impedido de acessar o estádio de futebol. Além disso, eles também serão apenados com multa financeira, né, até R$10 mil por cada infração,
e também ficarão impedidos de assumir qualquer tipo de cargo público. Se tiver inscrito em algum benefício, algum programa social, ficará suspenso também. Então são formas da gente desestimular essa violência, né, porque isso afasta os bons torcedores dos estádios. Muitas pessoas de bem não vão mais para os estádios de futebol com medo de sofrer uma violência quando voltarem ou irem para o estádio. Então isso é muito prejudicial aos próprios times alagoanos. O CRB precisa da sua torcida, o CSA precisa da sua torcida, né? E essa torcida é formada por pessoas de bem, e não por maloqueiros que querem fazer arruaça e quebra-quebra no estádio e no seu entorno, né? Então, assim, o que tiver ao nosso alcance para afastar esses marginais do palco do campo de futebol, a gente vai fazer. E essa lei, ela está em tramitação, e assim que entrar em vigor, ela vai trazer muitos benefícios para o futebol alagoano. Já que falou em futebol, CSA ou CRB? CSA. Então, CRB versus CSA. Vamos lá. Como a população pode fiscalizar melhor o trabalho dos vereadores? Bem, os trabalhos hoje realizados pelos vereadores, tanto no âmbito da Câmara Municipal, né, no plenário, ele é transmitido ao vivo. Ou seja, o popular, o cidadão, ele tem como fiscalizar se o vereador que ele elegeu, ele realmente trabalha, ele realmente discute, ele debate, ele participa das discussões que são importantes para a cidade. Exemplo, tivemos um problema de transporte do escolar, né, que foi um problema sério aqui na nossa cidade. Como foi que agiu meu vereador? Ele defendeu a população, ficou calado. Tivemos o problema do plano diretor. Como é que agiu meu vereador? E assim sucessivamente. Há como acompanhar o trabalho do parlamentar através do próprio canal de comunicação da Câmara de Maceió. E, paralelo a isso, também tem as redes sociais, né, de cada um dos vereadores, para você acompanhar o dia a dia, se o seu parlamentar, se o seu representante está realmente fazendo algum trabalho que seja benéfico à população. Se as promessas também foram cumpridas, né, se estão sendo realizadas. Porque muitos só aparecem, como a própria população fala, a cada 4 anos, né? Hoje nós temos um problema sério em Alagoas, no Nordeste brasileiro, que é a compra de voto. Muitos só aparecem, dá os R$150, e o cidadão vende 4 anos de gestão pública, né, por R$150. E aí depois está com falta d'água e não tem a quem reclamar. Por quê? Porque aí tem uma série de fatores que fazem com que esse mal político não haja, né? Porque ele muitas vezes está vendido e já pagou o preço do voto do cidadão. Então o cidadão tem que ficar alerta quanto a essas práticas maléficas, né? E acompanhar o trabalho do seu parlamentar, do seu vereador, e exigir que ele realmente preste um serviço útil à sociedade. Aproveitando esse gancho da sua fala, agora eu vou inverter aqui a pergunta. Sobre essas empresas que eram públicas e se tornaram privadas, vejo muitas reclamações e protestos de BRK, que faz muito buraco nas ruas e cobra caro e falta muita água, energia. O pessoal aqui passou 24 horas sem energia no mês passado. Como é que o senhor fiscaliza essas empresas que hoje são privadas? Tem alguma punição? Tem. Essas empresas que são as concessionárias de energia elétrica e também de saneamento, né, respectivamente Equatorial e BRK, elas têm uma concessão de serviço público do âmbito do Estado. O Estado ele tem uma agência própria que deveria fazer essa fiscalização, que é chamada ASAL, a Agência Reguladora de Serviço Público de Alagoas. Sim. Quando essas empresas concessionárias do serviço público não agem a contento, prejudicando a sociedade, como ambas fazem atualmente, essa agência deveria autuar essas empresas. É o que não acontece. E aí perdura o problema. Nós temos várias comunidades de Maceió com problema de falta d'água. Ali na Xana Jaqueira, constantemente isso. O próprio bairro do Prado está cerca de 10 dias sem água. Isso causa um problema sério à população. Pleno século XXI, maceiense está tomando banho de cuia. Então isso é inaceitável, né? Além do mais, pagando caro pela conta d'água. Então, o que é que o parlamentar faz, o vereador? Ele, como está próximo da comunidade, a gente faz essa captação de problema, né? Vai lá, identifica realmente, está com problema aqui, vê a casa do cidadão como é que está, e aí vai junto a essas empresas diretamente para fazer com que elas corrijam o problema o quanto antes. Só que a gente não tem o poder de autuá-las, né? Financeiramente falando. Essa é uma atribuição específica do Estado. E que a gente lamenta muito essa ineficiência da ASAL aqui no nosso Estado, porque muitos dos problemas da Equatorial, da BRK, é a falta de efetividade no trabalho fiscalizatório e punitivo da agência reguladora. É a partir daí que a gente verifica
que o cidadão ele é refém de um sistema, né, que ele despreza, né, realmente a qualidade de vida. E por isso que o cidadão ele tem todo o direito de protestar, de se manifestar, porque não é fácil você estar ali na sua casa com seus filhos, às vezes até com um pai idoso, uma mãe idosa, e ter que carregar balde de água para que haja, né, faça ali as tarefas básicas de casa. Então, o trabalho do vereador é isso, dar a voz à população que sofre com esse mau serviço das concessionárias. Inclusive aqui no meu São Jorge, mês passado, o pessoal fez um protesto aqui na principal da Capitão Correia, porque estavam sem energia há mais de 24 horas. Inclusive vieram me buscar aqui para tomar partido também, e eu participei ali do protesto com eles, e o pessoal chegou com um certo sarcasmo, sabe? Os caminhões chegaram da Equatorial, o pessoal cheio de direito, mas que resolveu o problema em menos de 2 horas. Ou seja, é preciso acontecer isso para poder... ter esse desgaste, né? E o problema foi resolvido muito rapidamente, entendeu? Complicado, né? Como é que o senhor enxerga hoje a participação dos jovens na política local? Está crescendo bastante, né? Tá, e isso é muito positivo, né? Porque o jovem, ele traz uma oxigenação, traz uma forma nova de enxergar a política. E a política, ela é dinâmica, é uma atividade que precisa ser dinâmica, ela precisa ser alimentada por pessoas com uma nova visão, né? A política, ela tem que ser heterogênea, tem que ser formada por mulheres, homens, todos os gêneros, né? Todas as classes sociais, porque os problemas, quando atingem toda uma cidade, né? Não apenas uma faixa de pessoas. Então, o jovem, ele traz uma visão, né, justamente da parte da empregabilidade, por exemplo, né, que o jovem sente na pele hoje a dificuldade de ter um emprego. E aí vai trazer, né, e buscar políticas públicas que melhorem essa qualidade da empregabilidade da nossa cidade, do nosso estado. Então, a importância do jovem é fundamental. Assim como também os experientes, né, porque ali tem um traço mais conservador, já tem uma vivência maior. Então, como diz, né, a política ela realmente tem que ser heterogênea. Vou lhe fazer uma pergunta, mas é bem previsível que sim, creio eu, né? Porque não só eu, né? Como a minha mãe, vou votar nele, vou votar no Fábio Costa. E nós já votamos, né? Inclusive até mencionei aqui que fui sua eleitora para deputada estadual. Pretende alcançar cargos maiores, deputado? A política, quando você dá a largada, né, e deu certo, graças a Deus, a gente vai seguindo para onde a gente, digamos assim, vai sendo chamado às missões, né? E para isso tem que estar disponível, tem que estar trabalhando. Hoje o que estamos fazendo é trabalhar, né? Trabalhar para se credenciar, para que se eventualmente no futuro, né, as pessoas, a população, de forma geral, sentir o anseio de que precisa do delegado Thiago Prado no cargo A ou B ou C, estaremos aptos, né, e disponíveis a trabalhar. Eu sou servidor público de carreira há 17 anos, então, assim, minha missão de vida é servir a população. E vamos continuar servindo, seja como vereador, seja como delegado, seja como deputado, seja como for. Já que o senhor não teve partido político apadrinhado por ninguém, né, ganhou com a cara, coragem e raça, né, e mostrando um excelente trabalho, inclusive como delegado, qual o legado que o senhor pretende deixar para a cidade, né? Sim, é uma cidade mais segura, sem sombra de dúvida, né? É uma cidade em que a Câmara Municipal, o município de Maceió participe mais ativamente das políticas que trazem uma prevenção à violência muito grande e, sobretudo, no que diz respeito a políticas públicas, né? Nas comunidades, nas periferias, que muitos jovens acabam entrando na criminalidade justamente por essa ausência de oportunidades. E a gente tem que ter um olhar do poder público para essas pessoas, então a gente precisa desenvolver projetos que fazem com que o jovem não entre na criminalidade, ele siga um bom caminho ao longo da vida, pois essa é a melhor forma de combater a violência, sem uso de arma de fogo, inclusive, né? A gente fazendo com que convencendo o jovem qual o caminho a seguir, né? E afastando do tráfico de drogas, da marginalidade. Então esse é o nosso papel ali na Câmara e com certeza estarei muito realizado se a gente conseguir salvar vidas dessa forma, afastando da criminalidade. Bom, quero agradecer demais aqui a presença do nosso vereador, também delegado de polícia, Thiago Prado, né? Foi um prazer imenso recebê-lo aqui, foi um papo muito produtivo e sei que o seu tempo é valioso, mas não só para mim, como para as pessoas aqui do meu bairro, do São Jorge, um grande aprendizado, um grande exemplo de homem, né, a ser seguido. Sigam nas redes sociais, que
onde ele apresenta seu trabalho diariamente. E, delegado, foi um prazer imenso lhe receber aqui no Café com Cássia. Ô, Cássio, satisfação minha e um grande abraço a todos moradores do bairro São Jorge, em especial, né, a audiência maior aqui são, claro, dos seus vizinhos, e sabe que estamos à disposição, tanto de você como dos moradores aqui do bairro. Nosso trabalho é fazer com que a sua vida seja melhor. Então pode nos acionar através das redes sociais, tá lá, @delegado Thiago Prado no Instagram, tem nosso canal de contato também, o WhatsApp do gabinete, enfim, estamos à disposição para servir e proteger você, maceiense. E você, quer tomar um café com Cássia? Vem contar a sua história e sua trajetória? Fala comigo no direct.